Tieta pergunta se Leonora está triste por causa de Ascânio. A Paulista responde que não, e afirma já ter esquecido o loiro. A justiceira, então, comenta com a enteada que Ricardo está muito bonito. Leonora diz que a madrasta precisa resistir, e a ricaça concorda. Amorzinho vai até a loja de Amintas, pedir para ele indicar o serviço dela para Tieta. Ele concorda. Bafo de Bode diz que irá até a praia de Mangue Seco fazer xixi. Na casa de Arthur, ele pergunta a Filó se está tudo certo com a comida do jantar. Ela responde que sim, e ele manda as meninas irem se arrumar. Filó pede para elas subirem e diz que logo irá ajudá-las a se arrumarem. Bêbado, Bafo de Bode anda pela praia. Marcolino Pitombo comenta com Modesto que não sabe se irá na noite beneficente na Casa da Luz Vermelha. Eles continuam cochichando. Juraci percebe e pergunta qual o assunto da conversa. Para disfarçar, eles dizem que querem saber como Arthur irá tirar de Tieta o verdadeiro motivo que a fez voltar. Letícia pede para ir ao jantar, mas Modesto e Aida não permitem. Ela sai emburrada. Aida, Modesto, Marcolino e Juraci conversam mais um pouco e saem para ir ao jantar. Na casa de Perpétua, a Megera se nega a ir ao jantar, pois não foi convidada pessoalmente. Tieta, Ricardo e Leonora saem, e Cosme diz que, com a casa vazia, eles podem rezar para Deus iluminar o caminho de Ricardo. Peto sai quando Perpétua o chama para rezar também. Na praia, Bafo de Bode é atacado por algo estranho. Tieta chega à casa de Arthur e Filó vai avisá-lo. Ele pede para que ela leve as meninas depois e afirma que Maria Imaculada irá se sentar ao lado dele na mesa. Ela se recusa e diz que não vai. Filó diz que Maria está maluca. Arthur pede para ela não se intrometer e pede que Filó vá na frente com as outras meninas. Depois que elas saem, Imaculada avisa que não irá mudar de ideia. O coronel, então, pega Maria Imaculada pelos braços e diz que ela vai querer ou não. Tieta, Ricardo e Leonora escutam o grito da jovem. Filó inventa que o coronel está chamando a atenção de uma funcionária. Ricardo se prontifica a ir ajudar, mas Tieta não deixa e avisa que ela mesma irá ver o que está acontecendo. Ao chegar no quarto, ela manda Arthur largar Imaculada e o chama de velho sem vergonha. Ele diz que a culpa é dela e afirma que Maria se recusa a ir jantar. A ricaça, então, diz que irá conversar com a jovem. Filó conta a verdade para Leonor e Ricardo. O filho de Perpétua pergunta o motivo de Maria Imaculada não querer ir ao jantar. Filó responde que Maria não quer aprender a trabalhar para Arthur e diz que a menina não vai embora, pois está esperando um príncipe. No quarto, Maria e Tieta têm uma longa conversa e a jovem pergunta o motivo de a ricaça ser tão boa com ela. Tieta responde que não gosta de pessoas que se aproveitam das outras e afirma que, quando era jovem, foi rebelde como Maria Imaculada é. A jovem pede desculpa por ter estragado o jantar e Tieta fala que, se a jovem precisar de qualquer coisa, é só falar com ela. Na sala, todos perguntam por Tieta. O coronel responde que ela está conversando com uma das meninas. Carmo ameaça ir até a amiga, mas o coronel não permite. Na casa de Perpétua, a Megera conta que esperava ser convidada pessoalmente. Amorzinho diz que Amintas também não foi convidado. E Perpétua fala que ele selecionou as pessoas que estariam no jantar. Na casa de Arthur, todos brindam. E Laura diz que Tieta está convidada para o almoço em sua casa. No outro canto, Elisa, Carmô e Dona Milu conversam sobre Ascânio. A mãe de Carmozina aconselha a enteada de Tieta a ignorar Ascânio e afirma com certeza que ele irá ficar atrás da Paulista a noite toda. O loiro chega, tenta falar com Leonora e é ignorado. Modesto pergunta se Tieta está satisfeita com o terreno que comprou. Ela afirma que sim, pois irá construir a sua casa. Ainda pergunta se Tieta voltou para ficar de vez ou só de visita. Juraci diz que a ricaça só está de visita, pois não conseguiria se adaptar a Santana do Agreste. Ascânio interrompe falando que passou anos fora e conseguiu se adaptar quando regressou. Então, Marcolino pergunta novamente se Tieta voltou para ficar. E o que ela está fazendo no Agreste? A ricaça responde que irá contar, mas em outro momento. Peto pede para Sabino deixar ele ver o filme. Porém, Charlita escuta e faz eles irem embora. Depois, ele comenta que, se permitisse que Peto visse um filme para maiores, Perpétua o mataria. Na casa de Arthur, Aida diz que Tieta é bem diferente de Perpétua. O coronel avisa que está na hora do jantar e pede para Filó chamar as meninas.
Quando elas chegam, Ricardo percebe um olhar estranho. E Arthur diz que, sem batina, Ricardo é igual a qualquer outro homem. Depois que eles comem, Modesto manda Arthur brindar pela volta de Tieta e descobrir o que ela está planejando. O coronel obedece, mas durante o brinde, Dona Milu fala sobre Arthurzinho e Arthur começa a passar mal. Na loja, Nevinha reclama de trabalhar até tarde e diz que Timóteo não paga a hora extra para ela. Ele se irrita e diz que ela não tem direito de receber hora extra. Depois pergunta para Elisa se o jantar está pronto. Ela responde que sim, mas demonstra estar insatisfeita, pois não está no jantar de Arthur da Tapitanga. Zé Esteves reclama de não ter sido convidado para o jantar que homenageia a sua filha. Tonha diz que foi até melhor eles não serem convidados, pois ela só tem roupas velhas para usar, e diz também que a única roupa boa que tinha, o marido estragou. Zé Esteves então dá um dinheiro para Tonha, manda ela comprar um tecido e fazer um vestido novo, complementando que é para ela não sair falando para as pessoas que ele não cuida bem dela. Na casa de Arthur, Leonora conversa com Ricardo e Ascânio chega para falar com ele também. A enteada de Tieta é rude com o loiro e sai. Ricardo pergunta o que está acontecendo e se pode ajudar. Ascânio responde que Leonora está magoada e diz que ela quer falar com ele. Ricardo responde que ela pode não estar falando com Ascânio, mas tem sentimentos por ele. O loiro responde que o filho de Perpétua está sabendo muito. Modesto diz que Tieta ainda não revelou o motivo de ter voltado. A ricaça responde que comeu muito e que, se falar, vai ter uma indigestão. Osnar e Carol conversam sobre riquezas. A moça fala que, se tivesse dinheiro, teria tudo novo. Osnar, então, pergunta se ela sabe de algo pior que um sapato novo. Carol responde que lençol novo. Ele, então, pergunta se tem lençol novo na casa dela. Nervosa, Carol se levanta, Osnar não a deixa passar e eles se beijam. A moça diz para Osnar que eles só podem ser amigos. Ele responde que ela, às vezes, também esquece. Depois, ela se afasta e Osnar pergunta do doce de jerimum. Padre Mariano pede para Cosme levar um prato de comida até Bafo de Bode. Peto culpa Sabino por eles não conseguirem assistir ao filme. O amigo responde que ele não quer perder o emprego e afirma que vai gastar o dinheiro que ganhou na Casa da Luz Vermelha. Peto duvida e diz que ele só falou isso para se mostrar. No bar, Amincas conta uma piada. Cosme chega e pergunta onde Bafo de Bode está. Perica responde que ele está na praia, bêbado. Na casa de Perpétua, a megera deseja que o morador de rua nunca mais apareça. O trio de amigas, então, conta a história de como Bafo de Bode chegou ao Agreste. Cosme fica surpreso e diz que, por Bafo de Bode conhecer todo mundo, parecia que ele era da cidade. O trio fofoqueiro começa a falar mal dele e, novamente, Perpétua diz que Bafo de Bode deveria sumir de vez. Na casa de Arthur, Tieta elogia o coronel e avisa que irá embora caminhando, convidando Ricardo e Leonora para irem juntos. A paulista diz que quer chegar em casa logo. Ascânio oferece carona, mas ela ignora e pede ao coronel que alguém a leve embora. Todos então saem, e Arthur vai até o quarto onde Maria Imaculada está. Lá eles conversam, e ele manda a jovem ir comer para não ficar com o estômago vazio. Enquanto come, as outras garotas comentam sobre a beleza de Ricardo. Maria Imaculada diz duvidar que ele seja mais bonito que o príncipe dela. Tieta e Ricardo chegam em casa. A ricaça diz que andar fez ela relembrar a juventude, quando andava pela cidade à noite. Ricardo então pergunta se ela ia sozinha. Depois se desculpa pela pergunta e vai para o quarto. Dário e Laura veem um homem na cama deles. Dário pega uma arma. Quando eles puxam a coberta, veem Bafo de Bode. Laura repara que deixou a janela aberta. O comandante tenta de todas as formas, mas não consegue acordar Bafo de Bode. Na pensão, Carmosina reclama do salto alto. Milu diz que só foi ao jantar por consideração a Tieta. Carmosina pergunta se a mãe não ficou com dó de Ascânio. Milu responde que pior foi o que Helena fez ao traí-lo e comenta que o loiro não parou de falar sobre Leonora. Mãe e filha também conversam sobre Tieta. Sinira e Jairo aparecem brincando. Jairo pergunta como foi o jantar. Milu responde que foi bom, mas diz que as coisas estavam melhores na pensão. Dário carrega Bafo de Bode e pede ajuda a Laura. Ela sugere deixar o pobre coitado dormir na cozinha. Letícia reclama por não ter ido ao jantar. Diz que não gosta de ficar sozinha
e afirma estar sentindo uma agonia. Modesto manda a filha tomar água e comenta com a esposa que Tieta os enrolou. Ele acredita que ela não tinha intenção de revelar o motivo da sua volta. Juraci comenta que sentirá dor no fígado por causa da comida gordurosa. O advogado pergunta por que ela repetiu o prato. Ela responde que foi por educação. Juraci comenta que Modesto estava muito interessado no motivo da volta da Tieta. Laura reclama do cheiro do lençol. Dário pergunta se ela tem certeza de que quer deixar o bafo de bode dormir na cozinha. Laura fica com dó e deita. Dário também se deita, dizendo estar sem energia. Laura começa a provocá-lo e eles se beijam. Enquanto isso, Bafo de Bode continua dormindo. No quarto, Dário e Laura falam sobre o morador de rua. Dário pede para a esposa dormir e os dois se abraçam. Tieta vai à cozinha beber água. Ricardo aparece e ela oferece água para ele. Eles conversam e, por acidente, Tieta deixa a faixa do roupão cair. Cosme chega na cozinha. Ricardo e Tieta tentam se explicar. Cosme acha a faixa e entrega a ricaça. Na casa de Dário, Bafo de Bode acorda e vai procurar bebidas. Ele acaba fazendo barulho e acorda o comandante e Laura. Dário vai à cozinha com uma arma e Bafo de Bode pede para ele não atirar. Diz que está sendo perseguido por marcianos. Laura pede para que Bafo de Bode explique melhor. Ele começa a contar e Laura percebe que viu algo semelhante antes. Ela decide chamar todos os moradores da cidade pela manhã para verem as marcas na praia. Dário pergunta o que fazer com Bafo de Bode. Laura manda o marido trancar a cozinha para ele não fugir. Na manhã seguinte, Araci leva café da manhã para Tieta e sai. Leonora conta que ficou com dó de Ascânio e queria abraçá-lo. Tieta responde que ela deveria ter feito o que queria. Leonora pergunta como foi o passeio com Ricardo. Tieta responde que foi bom, mas que não poderá repetir. Leonora diz que não sabe se Tieta está protegendo Ricardo ou a si mesma. A ricaça responde que não precisa de proteção. Na mesa, Cosme pede para Ricardo se afastar de Tieta. Ricardo manda o amigo calar a boca. Cosme ameaça contar tudo ao padre Mariano. Ricardo diz que, se ele contar, também falará com o padre sobre ele. Cosme muda de ideia e desiste de falar. Na praça, Sinira, Amorzinho e Perpétua comentam sobre o sumiço de Bafo de Bode. Perpétua pede a Deus que ele nunca mais volte. Padre Mariano escuta e pede para ela ser mais misericordiosa. No bar, o assunto também é o desaparecimento de Bafo de Bode. Amintas diz que ele deve estar na praia. Jairo aparece com um peixe e diz que foi pedido por Dona Milu. Amintas percebe a mentira e debocha dele. Na casa de Perpétua, Sinira e Amorzinho conversam com Tieta sobre o jantar. A ricaça pede licença para se trocar. Depois, as mulheres perguntam se Perpétua permite que Tieta ande de roupão pela casa. Perpétua explica que ninguém ali vê maldade. Na loja, Timóteo se prepara para visitar Tieta. Tonha aconselha o genro a pedir ajuda a ela. No correio, Ascânio comenta com Carmosina que Leonora é mimada. Dona Milu alerta que quem desdenha quer comprar. Na casa de Modesto Pires, ele e Arthur discutem o motivo da volta de Tieta. Filó e outras meninas comentam sobre Ricardo. Na praia, todos veem os rastros deixados. Dário afirma que Santana do Agreste está sendo invadida por marcianos. Tieta pergunta ao pai como ele perdeu tudo. Ele responde que mudou muito após a filha ir embora e que, por conta de dívidas, ficou na miséria. A ricaça questiona o que o pai fez com o dinheiro que ela enviou durante todos os anos. Ele responde que não sabe, diz que o dinheiro evaporou e tenta convencer a filha a ajudá-lo. Tieta responde que não vai dar mais nada de dinheiro para ele e termina dizendo que, se o pai viveu até agora na miséria, tem que morrer miserável, como já está. O velho vai embora esbravejando e Tieta começa a chorar. Na sala, Zé Esteves começa a discutir com Perpétua também e acaba passando mal. A megera se desespera e chama pela empregada, que avisa Tieta. A ricaça tenta acalmar o pai e a filha mais velha de Zé Esteves manda chamar Tonha. As duas irmãs começam a bater boca e Tieta pergunta à irmã o que ela acha da situação de Zé Esteves. A megera responde que ele ficará bem. Na casa de Dário, todos falam sobre os extraterrestres. E Marcolino diz que todos viram a marca deixada, mas ninguém sabe o que fazer com isso. Ele pergunta se Dário prendeu o Bafo de Bode. O comandante afirma que sim,
e diz que o morador de rua está na cozinha. Na cozinha, Bafo de Bode come e bebe. Dário combina com todos de irem à cidade avisar sobre o que viram. Carol pede para ser dispensada, mas Laura diz que ela vai com eles até a cidade. Na cozinha, todos percebem que Bafo de Bode está bêbado demais para falar com os moradores. Marcolino, Juraci e Carol garantem que irão contar sobre os rastros que viram na praia. Tonha chega à casa de Perpétua e vai correndo ver o marido. A megera diz que não foi nada demais. Tieta pergunta à madrasta se o velho já teve isso antes. Tonha explica que o velho fica assim quando passa nervoso, mas se nega a gastar dinheiro indo ao médico. A ricaça, então, diz que eles estão se preocupando sem necessidade, pois o pai não se cuida porque não quer. Zé Esteves chama a esposa para ir embora e avisa que prefere ir embora do que ficar perto de cobras. Após o casal ir embora, Timóteo diz que nunca viu o sogro assim. E Elisa pergunta o que aconteceu. Perpétua responde que Tieta tratou muito mal o pai. No quarto, Tieta fala para Leonora que às vezes tem vontade de perdoar e esquecer tudo o que aconteceu. A enteada fala que não está entendendo porque a madrasta está sendo tão dura, pois ela não é assim. Elisa chega e pede para conversar com a irmã a sós. Após Leonora sair, Elisa pergunta por que a irmã maltratou o pai. Tieta responde que não deve satisfação para ninguém. Afirma só ter dito a verdade a Zé Esteves e pede para Elisa deixá-la sozinha. Depois que a irmã sai do quarto, Tieta avisa a Leonora que após terminar de fazer o que planejou, elas irão embora.